Alô, moçada rubro-negra do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Moçada, o Pedro foi para a seleção, não foi aproveitado. Trago aqui um corte do canal Canelada da Jovem Pan, onde o Pilhado e os outros comentaristas falam até a respeito disso. Que seria bom se o Tite aproveitasse melhor o Pedro. Pô, tirou o cara dos treinamentos, tirou o camarada do Flamengo, com esperança, parece até que só levou na pressão da torcida. Né, que a torcida fazendo aquela pressão toda, parece que só levou na pressão da torcida. Parece que também não vai ser titular no próximo jogo. Não foi titular nesse jogo, nem entrou, não jogou. A questão não é nem ser titular, nem jogou, não chegou nem fazer minutos na seleção, né? Então, aí eu trago para vocês esse corte aí, e também uma questão, chega até a ficar meio assim, meio no ar, aquela questão do lateral direito, né, que não vão levar, provavelmente não vão levar o Daniel Alves e só vão levar um lateral direito. E com o Rodinei aí comendo a bola do jeito que está, né? Jogando o futebol que está jogando. Mas de repente vai ser também levar só na pressão da torcida, vai ser outro que não vai jogar. Não sei se eu estou fazendo uma crítica também junto com eles ao Tite, porque ele tem um plano, obviamente ele tem um plano, tem uma maneira de jogar. E às vezes o camarada, por atender solicitações de outros, né, de fora, de terceiros, ele deixa de realizar o seu plano, que talvez fosse o correto, fosse o mais correto. Né, moçada? Então, moçada, deixa aí para vocês aí, moçada, se inscreve nesse canal, dá uma moral pra gente aí, valeu? Seu like é muito importante, seu comentário é muito importante. Valeu, moçada? Vem comigo aí. Vinícius Júnior e Pedro ficaram alternando, ficaram mais tempo entre os reservas. Será, Bernardo Ramos, então, que o Tite vai mudar? Depois eu vou passar a palavra para o Bruno Prado, que tem informações de dentro da seleção de que o Tite gostou muito da formação com quinteto de ataque formado no jogo passado. Bernardo, então Vinícius Júnior pode ficar no banco e o Pedro, de novo, vai começar no banco. Eu acho um erro, boa noite a você, aos companheiros, eu acho um erro do técnico Tite, né? Vinícius Júnior e Pedro revezaram no time reserva. O Pedro revezou com o Matheus Cunha. Ora, o Matheus Cunha teve a oportunidade dele lá, já no jogo contra a Gana. E o Vinícius Júnior revezou com o Rodrigo. Então, assim, eu acho deixar o Vinícius Júnior fora dos titulares a essa altura do campeonato um erro do Tite. É um jogador de 9 jogos na temporada, 5 gols, 3 assistências. E o Matheus Cunha, como teve a oportunidade dele, nada mais justo do que ver o Pedro jogando mais tempo contra a Tunísia. Ou vão fazer que nem faziam com o Pedro no Flamengo, colocando ali nos últimos 15 minutos, se virar aí e mostra resultado. Eu acho que tem um erro. Se o Pedro foi convocado, ele tem que ser avaliado. E o Vinícius Júnior hoje, para mim, é titular de forma indiscutível da seleção brasileira. Depois eu acho que a gente tem que falar sobre o não aproveitamento do Pedro, que a gente vai falar, porque o Pedro tem pouquíssimo tempo para mostrar algum serviço. E aí o Tite não coloca o Pedro nem 20, nem 30 minutos, eu acho que poderia ter colocado. E para falar também se ele vai ser uma opção para esse jogo ou se deve entrar pouco e o Tite vai analisar apenas pelos treinamentos. Mas o Tite, então, está satisfeito. A tendência, Bruno, na sua opinião, é que a seleção comece a Copa do Mundo com essa formação? Com esse quinteto? Bom, boa noite a todos. Eles gostaram muito, o pessoal da comissão técnica achou que o time foi bem. Era um teste que eles queriam fazer, fizeram e gostaram. Porque, assim, o desenho a maneira como o Brasil ataca sempre foi com 5 jogadores na frente. Aí, às vezes, esse quinto jogador era o lateral esquerdo, lá no início da eliminatória era o Renan Lodge. Às vezes era um volante que chegava mais. Sempre assim, o Brasil, ele defende sem bola, 4-4-2, 2 linhas de 4, 2 mais soltos, o Neymar e mais um. E com a bola atacando 2-3-5 ou 3-2-5, mas sempre com a preocupação de colocar 5 ali na última linha, porque normalmente os adversários jogam bem fechados contra o Brasil. Então o desenho tático não mudou muito, porque o Brasil atacava Rafinha de um lado, Vinícius do outro, Paquetá e Neymar por dentro, Richarlison centroavante. E o Alex Telles vinha fechar por dentro ali, junto com o Casimiro. Então, no início da eliminatória era o Lodge ali, que não tinha um ponto esquerda. Aí o Lodge avançava e o segundo volante, que era o Douglas Luiz, ficava mais por dentro. Então foi só uma mudança de posicionamento. Mas o desenho, assim, Brasil com a bola, é a mesma coisa. 2-3-5, como sempre foi. Então, eles gostaram, acharam que o time teve dinâmica, não acharam que o time ficou desequilibrado. Aí o Militão de lateral também foi muito bem. Aí já é uma opinião minha, não é informação. Acho que
A chance do Daniel Alves ir à Copa diminuiu muito com o jogo que o Militão fez contra a Gana. Hoje, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que só vai o Danilo de lateral direito. Claro que ainda falta um tempo, né? Aí com pilhado. Não, isso aí... Não, eu não falei nada de Rodinei na seleção, não. Eu falei só que são muito injustos de criticar muito e não valorizar. O Vampeta pediu na seleção. Eu não concordei na seleção, não. Eu acho que só vai o Danilo mesmo de lateral. Acho que... E o time do Daniel Alves, é uma coisa que o Vampeta já falou aqui, né? O Pumas não se classificou para o playoff do Campeonato Mexicano. Então, além disso, o Daniel vai ficar um tempo parado a mais porque o time dele não vai jogar o playoff do Campeonato Mexicano. Então, foi um teste com o Militão de lateral, agradou. Então, eu acho que se tivesse que fazer um bolão aí, qual que vai ser a lista? Eu colocaria só o Danilo de lateral. Acho que isso é muito provável que de lateral direito só vá o Danilo. Mas é uma formação que vai ser usada, assim, na Copa. Não sei se em todos os jogos, mas o teste foi para observar mesmo, não foi uma coisa só, vamos ver. Não, é uma tendência. O Tite ele tem umas 3 formações, pelo menos. Uma é que vai jogar com a Tunísia, com o Fred por dentro e o Paquetá pelo lado. Tem essa formação que jogou na sexta-feira e a outra formação é sem centroavante, é com o Neymar e o Paquetá por dentro, os 2 pontas. Aí vamos ver. Ele pode variar de acordo com o adversário, né? Acho que não é uma coisa fechada. Vai ser esse time, esses 11 e vamos até o fim. Não, acho que ele pode variar de acordo com o adversário. Mas ele ganhou uma nova formação que foi bem positiva a avaliação da comissão técnica. Agora, Zé Manuel e Piperno. O Piperno falou que eu tô muito empolgado hoje, que devem ter colocado alguma coisinha na minha água. Cara, bem ruim assim. Agora, o negócio é o seguinte. Falando do Pedro... Não, eu nem bebo. Agora, falando do Pedro. O Pedro foi convocado, falaram que o Pedro seria testado, que era uma opção para jogar mais centralizado, um tipo de jogador que o Tite queria, que ele não tem na seleção brasileira. E o Pedro não entrou 1 minuto sequer. O Pedro tem 2 jogos, ao contrário de todos que tiveram nesse jogo. O Pedro só tem 2 jogos, agora só tem 1, para mostrar serviço na seleção brasileira. Para mostrar, eu posso ir pra Copa. Eu acho que o Pedro deveria ter entrado. Titular? Não. Acho que o Tite tem sim que testar seu time titular, que ver a formação que ele vai usar na Copa, entrosar o time titular. Entendo. Agora ele botou o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, pra mim, além de ser muito pior que o Pedro, o Matheus Cunha já foi testado. Ele já tem uma ideia se o Matheus Cunha vai ou não pra Copa do Mundo. O Pedro não. Não seria jogo pra colocar o Pedro, pra ver como que o Pedro ia vestir a camisa da seleção, se ia pesar, se não ia. Porque o Pedro só tinha esses 2 jogos, agora ele só tem 1. E não vai ser titular, provavelmente. Nem cobro que seja. Mas aí é justo o cara ser convocado e só ter 20 minutos pra mostrar se ele pode ou não ir pra Copa? Pinaldo, eu acho que o Tite tá mostrando que o Pedro já tá na Copa. Assim, ele quer ver o Pedro, acho que ele quer ver o Pedro mais no dia a dia e tal. Até porque eu não sei se 1 ou 2 jogos a essa altura fariam lá muita diferença em relação a convocação ou não do Pedro em um momento, em uma Copa do Mundo muito especial, na qual cada seleção pode levar 26. Eu acho que ele já tá, e o Tite acho que já vem observando aí no dia a dia, já vem fazendo as observações que ele deseja. Acho que eu também teria colocado o Pedro alguns minutos em campo contra a Gana. Acho que o Pedro deve entrar em algum momento, se não desde o início, contra a Tunísia, mas também acho que não é isso que vai fazer muita diferença em relação à convocação ou não do Pedro. Eu acho que o Tite está aproveitando esses 2 jogos mais para observar isso que a gente discutiu aqui, que o Bruno falou. Ou seja, vou tentar agora, testar uma nova forma de jogar com 5 homens de chegada, com 5 jogadores com mais poder de fogo. Isso eu não tinha feito ainda. Então, usou o amistoso passado para isso. Então, para colocar em campo esse tipo de variação que pode ser útil numa situação mais extrema, numa situação mais aguda de Copa do Mundo, em que o Brasil eventualmente tenha que reverter uma desvantagem lá contra alguém, o que aconteceu, porque quando, aí que tá, Bernardo, muito bem lembrado, porque quando o Brasil perde o jogo para a Bélgica, uma das críticas que o Tite recebeu e que certamente continuam ressoando para ele até hoje é a história de o Tite não tinha variação. O Tite só tinha um esquema. Agora não. Agora, nesses últimos anos, o Tite testou muita coisa diferente e só nesse jogo contra a Gana foram 2. Esse esquema com os 5 homens de frente e também
um marcador pelo lado direito na defesa que não fosse um lateral, coisa que não é novidade mundo afora, mas que o Brasil não está acostumado a fazer, até porque historicamente o Brasil é quem mais produz laterais ofensivos, laterais agudos, e dessa vez não tem esse cara pelo lado direito. Ora,